Então, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na verdade, essa informação é da nossa repórter Carolina Nogueira, que está ali na porta da PF. A gente está subindo essa nota daqui a pouco. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estava no Ceará, está chegando aqui em Brasília, vai se dirigir à Superintendência da Polícia Federal e ela, como esposa, o que a Carol por ali, ela vai poder entrar e conversar com o marido, o Mauro. O que eu trouxe de Operação Nova agora aqui foi a respeito da reação do ex-presidente à prisão. Conversando com alguns investigadores, eles disseram que Bolsonaro, na hora, não teve nenhum soluço. Não, foi assim que me disseram, e disseram que ele não apresentou nenhuma resistência à ordem de prisão. E aí, Mauro, contando um pouquinho como foi a noite anterior do ex-presidente, né? O ex-presidente ele jantou por volta das 9 horas com dois cunhados e quatro irmãos ali na residência dele. A Michelle não estava em casa. E aí ele tomou uma canja. E segundo eu apurei, um pouco depois dessa canja, ele começou a ter essas crises de soluço que ele tem comumente, e que, no caso, na hora da prisão, não apresentou nenhum quadro de soluço. Enfim, ele tomou uma canja e aí depois ele teve um pouco do soluço e ele tomou uma medicação que causa sono, e ele apagou ali no sofá, dormiu e acordou por volta da meia-noite, mais ou menos, e depois, na hora da prisão, ele estava acompanhado de um cunhado e do cunhado, irmão da Michelle, e de um dos irmãos dele. Ele estava com quatro irmãos na hora do jantar. Enfim, eu falei também com o ex-assessor e ex-secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten, que disse que, né, enfim, ele defendeu aí que não teve nenhuma intenção de romper a tornozeleira eletrônica ou de fuga, como o ministro Alexandre de Moraes deixa claro aí na decisão, que houve aí um alerta para o sistema de monitoramento dessa tornozeleira eletrônica que estava em Bolsonaro. E o ex-assessor dele nega essa tentativa, Mauro. Mas foi É, mais ou menos assim a noite anterior do Bolsonaro, e ele foi à Polícia Federal, à Superintendência da Polícia Federal aqui, levado por agentes da Polícia Federal de forma tranquila, sem apresentar nenhum tipo de resistência, Mauro. é interessante esse relato que você traz, Carla, porque você está contando que ele jantou, se sentiu mal, tomou um medicamento que deu sono, dormiu e acordou por volta de meia-noite. E o relato que a Polícia Federal faz da falha, da falta de conexão da tornozeleira eletrônica é exatamente meia-noite e 8 minutos. Então, assim, Exatamente. houve alguma coisa, não sabemos o que, mas nesse momento em que ele estava dormindo, que ele acorda, aí a gente não sabe se desconectou, se tentou romper, o que aconteceu, tal, mas casa com o que a Polícia Federal relata em relação à tornozeleira, Carla. É isso, casa, né? Enfim, e falando com outras pessoas ligadas ao Bolsonaro, Mauro, a impressão que se tem nesse momento, de fato, é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem bastante fundamento. Inclusive, um dos advogados do Bolsonaro, o Paulo Amador Cunha Bueno, está vindo para Brasília, também deve, provavelmente, né, evidentemente, se dirigir aí à sede à superintendência, desculpa, da Polícia Federal. Enfim, a defesa vai ter um trabalho árduo para desconstruir os argumentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, Mauro, porque e a gente colocou muito bem, a Dani contou muito bem a cronologia logo no início do programa aqui. Há o embasamento, né, entre os fatos, entre os atos e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, vai ser um desafio grande aí para a defesa do ex-presidente, que, além do advogado Paulo Cunha Amador Bueno, tem aí como principal figura o doutor Celso Vilardi, que, enfim, é
advogado bastante reconhecido e com bastante trânsito no Supremo Tribunal Federal. Ele foi incluído na defesa do Bolsonaro, Mauro, numa tentativa de melhorar a comunicação de Bolsonaro com a Suprema Corte, né? O Bolsonaro que, ao longo desse processo todo, atacou ministros da Suprema Corte, né? Inclusive em atos públicos, ele tinha esse caráter mais agressivo, e a entrada do Vilardi na defesa tenta amenizar isso para começar a fazer uma defesa mais técnica, né? Digamos assim, com essa ligação ao Supremo. E agora, esses dois advogados aí que lideram a defesa do ex-presidente estão aí se organizando, né, para ver os próximos passos. Mauro, o Paulo Cunha Bueno, como eu disse, chegando em Brasília em breve também, assim como a primeira-dama Michele.